Autossabotagem após a cirurgia bariátrica. Então, muitos pacientes pensam que o paciente, às vezes, ele se autossabota e esse é um problema único e exclusivamente daquele paciente, que ele está fazendo tudo errado. E não, pessoal, às vezes tem fatores externos, às vezes mesmo dentro da família do paciente, que podem levar a uma autossabotagem. Então, por exemplo, às vezes a paciente faz lá a cirurgia, começa a ter bons resultados, começa a emagrecer, começa a ficar mais confiante, começa a se cuidar mais, né? Começa a se sentir mais bonita. E isso às vezes leva, por exemplo, a um ciúmes no marido. E o marido, naquele conflito interno que ele está tendo, às vezes mesmo sem perceber, sem ter um intuito de prejudicar a paciente, ele começa a criar situações para que essa paciente volte a ter hábitos antigos. Então, por exemplo, já vi muitos casos aqui de marido que falou que assim, se a esposa não voltasse a tomar bebida alcoólica com ele após a bariátrica, ele iria abandonar a paciente, né? Ou ele começa a falar que tem que sair, beber, que tem que comer aquelas comidas que não estão permitidas, né? Que são às vezes comidas muito calóricas. Então tudo isso, né, prejudica. Ou às vezes a própria paciente já estava num relacionamento que já não estava dando tão certo, previamente à cirurgia, e faz a cirurgia com o intuito de às vezes salvar esse relacionamento, e nem sempre isso dá certo. E muitas vezes depois da cirurgia vem às vezes uma separação, algo mais, né? E essa separação, né, cria uma frustração na paciente que fez um procedimento com o intuito de salvar o seu relacionamento, e leva a uma autossabotagem também, porque a paciente começa a fazer coisas para que não deveria, né? Comer errado, sair para beber, para mostrar para o marido, né, que ela está às vezes levando uma vida normal, e às vezes tentar recuperar o relacionamento dessa forma. Mas não vamos só colocar essa situação entre esposo e esposa, né? Então também às vezes pode acontecer, por exemplo, uma autossabotagem através dos pais do paciente, né? Então geralmente a paciente teve toda uma infância em que a família falava assim, olha que bonitinha, né? Ela, né, com esse peso, mostra que ela está comendo bem, que ela está crescendo, e que se não tiver, né, com aquele aspecto mais cheinho a criança, quer dizer que essa criança não está saudável. Então a família vai lá, os pais, né, e dão bastante comida para a criança comer, para criar esse aspecto saudável na criança. E nem sempre isso, né, vai dar certo, porque muitas vezes isso acaba levando a uma obesidade infantil, depois uma obesidade na adolescência e na vida adulta também. E o que acontece? A paciente se cansa, não quer mais viver na obesidade, resolve ser submetida a uma cirurgia bariátrica. Porém, apesar de às vezes a paciente ter feito todo o preparo psicológico, não se preparou a família, os pais, por exemplo, nessa mudança. Então, às vezes o paciente vai lá, faz a cirurgia, tá lá, depois de operada, vai para aquele almoço de domingo na casa dos pais. E ninguém entende que, às vezes, você ter uma mesa cheia e farta pode ser um gatilho para uma autossabotagem nesse paciente, né? Então, a família tem que entender que eles têm que apoiar, ajudar nesse momento, às vezes difícil ali, que o paciente está fazendo essa mudança comportamental na sua alimentação, e apoiar, e às vezes não criar esses gatilhos ali. Ou também não ficar oferecendo, por exemplo, fiz esse doce aqui que eu sei que você gostava antes, então coma um pedaço. Não, mas esse pedaço que você pegou está muito pequeno. Se você pegar um pedaço tão pequeno, vai mostrar que você não gostou que eu fiz isso para você, né? Daí obriga a pessoa não, pega um pedaço maior do alimento, né, daquele doce. E isso às vezes vai criando situações que vão levando uma autossabotagem. Então, pessoal, esse vídeo tem um intuito de principalmente alertar a família,
que cirurgia bariátrica não é algo fácil, que o emagrecimento através da bariátrica não é fácil, ele exige mudanças no comportamento, né, nos hábitos de vida após a cirurgia, que para o paciente não são mudanças, né, sempre fáceis a serem feitas. E entendo que para a família também não é fácil, mas essa paciente precisa do apoio de vocês, precisa da ajuda, e entender que se ela está nesse momento com hábitos diferentes do que eram antes, não é porque não gosta mais de vocês, ou porque está chateada com vocês, ou que quer passar algum recado com isso. Não. Ela precisa fazer essas mudanças por conta da cirurgia para que ela perca peso, se torne uma paciente mais saudável, tenha mais qualidade de vida, e vocês criando situações que facilitem esse processo de mudança no pós-operatório vai ajudar muito com que o resultado venha e que a parte psicológica fique estável no pós-operatório.